Olá, meu nome é Tiago Frank e juntamente com Samuel Carmo iremos apresentar um trabalho sobre máquinas adaptadas ao Sistema Integrado de Produção Agropecuária relacionadas ao manejo fitossanitário e colheitas. Nossa disciplina é Integração Lavoura Pecuária Floresta e os docentes são Hernando Balbinotti, Fabiano Gama e Rafael Reis. Bom, o Sistema Integrado de Produção Agropecuária, por ele abranger o uso de uma área de maneira intensiva, através da associação de atividades, né, sejam elas as agrícolas, pecuárias ou florestal, essa vai necessitar de cuidados especiais e uso de máquinas e implementos que se adaptem a esse meio, de modo a realizar o manejo de uma cultura, né, sem prejudicar a outra que está integrada a este meio, ou realizar um manejo simultâneo, né, e assim otimizar o uso dessa área. Então, este trabalho ele vai ter como objetivo justamente apresentar máquinas e implementos agrícolas adaptados ou projetados para o uso em sistemas integrados e de modo mais específico, no caso, para o manejo fitossanitário e a colheita de culturas em sistemas integrados. Começando falando sobre os maquinários e implementos associados ao manejo fitossanitário. Com relação ao manejo fitossanitário do sistema integrado, existem os mais variados modelos de pulverizadores, que vão desde os modelos autopropelidos, os implementos que necessitam de um maquinário para o seu uso, né? Existem os modelos manuais e até os motorizados, como os costais, por exemplo, e devendo, né, ser utilizado baseado nas adequações desses modelos de aplicadores ao sistema de integração que vai ser utilizado. E isso não vale só para os pulverizadores, como já mencionado, mas também para as colheitadeiras, que vai ser abordado durante a apresentação, a parte de colheitadeiras também. Como já foi mencionado, existem alguns modelos, e entre eles nós temos os pulverizadores tratorizados e temos os pulverizadores manuais, cada um possuindo suas vantagens e desvantagens, né, com relação ao sistema integrado que ele foi implantado. E na foto da esquerda nós temos um modelo de pulverizador, na verdade é um implemento pulverizador, ele necessita de um trator para o seu funcionamento, né, visto que ele utiliza como fonte de energia a barra de tração eixo cardan. E nós temos na direita um modelo de pulverizador manual, que necessita de tração humana para o seu funcionamento. Entre as principais vantagens do pulverizador de barra tratorizado é de que o tratamento fitossanitário que for realizado, seja por herbicida, ou inseticida ou fungicida, ele vai abranger uma maior área por vez, sendo ideal também para as áreas de sistema de integração extensas e que possuam culturas integradas de tamanhos variados. Por exemplo, no caso do uso de produtos como o fungicida ou inseticida, eles vão atingir o alvo desejado, mesmo que haja uma cultura de porte maior que pudesse atrapalhar a aplicação do produto na cultura de pequeno porte. Além disso, haverá um menor custo relacionado ao uso dos produtos fitossanitários, isso devido à otimização de seu uso, e isso devido à pouca variação que vai ocorrer no volume aplicado. Bom, com relação às desvantagens desse pulverizador de barra tratorizado, isso vai depender primeiramente do sistema de integração e o planejamento desse sistema. Por exemplo, um sistema que envolve um sistema integrado que envolve espécies arbóreas, existe a possibilidade do pulverizador não conseguir se posicionar entre as linhas do plantio, no caso das árvores. Isso devido muitas vezes à incompatibilidade da largura das barras de pulverização em relação à distância entre as linhas de plantio da árvore, como eu já disse. E é por isso que deve haver um planejamento ao implantar o sistema integrado, pensando nessas questões que eu mencionei, de espaçamento. E dependendo do sistema integrado, há o risco dos produtos fitossanitários, que são específicos para uma cultura, atingir a outra, que está nesse mesmo sistema, integrado nesse sistema. E isso acaba prejudicando o seu desenvolvimento, ou até levando à morte dessa cultura. E sendo necessário para isso a escolha de um pulverizador compatível ao sistema integrado, e isso será abordado posteriormente. Entre as vantagens dos pulverizadores manuais está principalmente a praticidade do manejo fitossanitário em áreas pequenas,
além da possibilidade do direcionamento do bico a qualquer direção desejada pelo operador que estiver manuseando o pulverizador manual. E desse modo o alvo terá mais chance de ser atingido. E se este estiver ao alcance do pulverizador, é claro, né? Seja no manejo de pragas ou doenças. E existem os mais variados modelos, com os mais variados preços de pulverizador, sendo esses, né, mais acessível ao produtor, se for comparar com um pulverizador autopropelido ou um implemento pulverizador. Entre as desvantagens em se utilizar um pulverizador manual, está principalmente pelo uso dele em áreas extensas. Se for extensa, o uso se torna inviável, pois irá exigir muito mais de quem manusear o pulverizador, isso devido ao peso da máquina. E muitas vezes a falta de habilidade pelo operador acaba por comprometer a cobertura adequada da aplicação, dependendo das culturas associadas. Além, é claro, do gasto mais elevado do produto fitossanitário. Isso devido à variação que pode ocorrer na pressão durante a aplicação do produto fitossanitário com essas bombas manuais. Porém, existe uma válvula reguladora que pode ser instalada entre o gatilho e o bico da bomba. Ele regula a vazão e a pressão da bomba durante a aplicação, mantendo essa aplicação constante, sendo ideal para os pequenos produtores que desejam utilizar esse sistema de integração em pequenas áreas e de maneira gradual. Bom, aqui temos um modelo de pulverizador, esse é um implemento, na verdade, chamado de pulverizador 600L Conceição. Ele tem algumas características técnicas, né, especificadas pelo fabricante, como a questão do espaçamento dos bicos, quantidade de bicos, pressão, a regulagem de altura, que é um fator muito importante, visto que ele possui essa regulagem de altura, além da cobertura de borracha, com a camada de 5 milímetros. Bom, de acordo com o fabricante, ele possui como as principais vantagens ser adaptável a qualquer pulverizador, não só a qualquer pulverizador, mas a qualquer maquinária agrícola que tenha a tomada de potência instalada. Além do mais, ele possui o espaçamento regulável, de acordo com a cultura, não só o espaçamento, mas a questão de altura, principalmente. Tá, mas já de acordo com as características que foram mencionadas sobre o pulverizador, baseado nessas características, o que podemos tirar disso que o torne esse pulverizador, vamos dizer assim, compatível com um sistema integrado? O que torna útil nesse sistema integrado? O primeiro fator que temos que observar é o seu revestimento de borracha, que ele possui na barra de aplicação, de pulverização. Então, graças a essa barra, essa borracha na barra de pulverização, ele é caracterizado como um pulverizador de barra protegida e que possui justamente a função de evitar que ocorra a deriva dos herbicidas, sendo utilizados, né, no controle da mato competição nas entrelinhas de plantio e no caso do sistema integrado, o IPF, né, ou integração pecuária-floresta, ele pode ser utilizado para evitar um ponto muito importante, que é a deriva de um herbicida que foi aplicado sobre uma forrageira, de modo que ele não atinja as espécies arbóreas que estão integradas nesse sistema, já que qualquer descuido na hora de uma aplicação de herbicida pode provocar essa deriva das espécies florestais, e isso pode causar os mais variados tipos de danos, dependendo do produto utilizado, é claro. Como por exemplo, os danos que podem ser causados na parte florestal do sistema. Ele pode afetar o crescimento dessa árvore, pode ocorrer a brotação excessiva, além de ser possível haver a formação de bifurcação do tronco da árvore. E até em casos mais graves, no caso mais grave, pode ocorrer da planta ser levada à morte, principalmente se ela for jovem. Ela está mais suscetível a sofrer os efeitos desse herbicida. Além desse fator dessa borracha que reveste a barra de aplicação, que evita o máximo possível a deriva, além disso, esse implemento ele conta com, como já também foi mencionado, ele conta com uma regulagem de altura. Então o implemento ele pode ser regulado de acordo com a altura da cultura que foi inserida nesse sistema integrado.
Bom, pessoal, dando continuidade, né, falando agora um pouco mais a respeito de alguns exemplos, né, de colhedoras que são adaptadas algumas situações um pouco mais particulares aí quando se trabalha em sistemas integrados, aí principalmente adaptando, né, máquinas colhedoras que usualmente vão estar sendo utilizadas para algumas culturas de grãos ou para alguns outros tipos de finalidades em que isso é possível, né, fazer essa adaptação para sua utilização, né, em situações mais recorrentes aí quando se trabalha nos sistemas integrados. Bom, um exemplo interessante é esse exemplo, né, dessa forrageira autopropelida, né, esse modelo aí desenvolvido pela John Deere, a 7050. Essa forrageira autopropelida, ela é uma máquina automotriz, né, como o próprio sistema dela sugere. Ela é utilizada principalmente aí para o corte de plantas de cereais, né, ou as gramíneas de verão, sendo aí principalmente, né, o milho, o milheto, e uma vantagem que esse equipamento apresenta é que ele pode ser acoplado a diversos outros tipos de plataforma, principalmente para a realização da colheita, né, de forragem, sendo que cada uma é utilizada na colheita de culturas específicas. Então, como já havia mencionado anteriormente, né, principalmente aí voltada para as culturas na região, mais na região sul aí, somente as culturas de verão, aí, tais como o milho, o sorgo e o milheto. Bom, e aí surgiu uma problemática, né? Porque alguns produtores aí da região sul, além desses cultivos, né, com milho, milheto e sorgo, há também as culturas de inverno, né? Então, pensando no desenvolvimento esse foi um trabalho de conclusão de curso, pensando aí no desenvolvimento de uma resolução para essa problemática, né? Esse trabalho ele objetivou fazer uma adaptação de uma plataforma de corte, né, da marca John Deere, que é essa plataforma de corte do modelo A618F, que é utilizada aí principalmente para o acoplamento de forrageiras autopropelidas da mesma marca, das séries, né? 7050 e a 7080, com o intuito aí da colheita das culturas voltadas para a produção de silagem no período de inverno. Então, adaptando aí essa colhedora que usualmente é utilizada para o milho, o milheto e o sorgo, agora com as culturas aí de inverno. Bom, e aí foi desenvolvida aí a plataforma a Hidraflex 600, né? Ela é utilizada em colhedoras, como já foi mencionado, de cereais de inverno. Que é uma tecnologia de propriedade, né, da John Deere, como já foi mencionado anteriormente. E o operador ele consegue ajustar a velocidade do eixo do molinete, que facilita aí de forma um pouco mais significativa o seu trabalho. Essa tecnologia, né, ela é formada por um sistema hidráulico que automatizado, né, permite a colheita em condições de alta produtividade e volume de palha sem necessidade de reduzir a velocidade de trabalho. Então trata-se de uma solução bastante prática para a troca de plataformas que facilita aí de modo bastante significativo o trabalho do operador, garantindo aí, obviamente, tempo e atenção durante a colheita. Bom, então o que foi o grande desafio desse trabalho, né? Ele foi justamente fazer com que o molinete pudesse girar, isto é, à medida que ele fosse acionado, ele fosse então acionado por um motor hidráulico para que as colhedeiras de grãos pudessem ser ajustadas na velocidade precisa para que fosse melhor efetuada aí, na colheita da soja ou do trigo sem que houvesse quebra ou desperdício do produto. Bom, nas colhedeiras de grão, esse acionamento é feito por uma bomba acoplada com uma correia, né, direto no motor da máquina, e a sua velocidade é controlada por uma válvula de controle de fluxo, que é acionada por um motor elétrico, com redução para o ajuste da válvula, acionado por um botão na cabine do operador para facilitação da operação. Então, para que não houvesse a necessidade, né, de mexer no corpo físico dessa forrageira, e pensando principalmente na comodidade e facilidade de acoplar e desacoplar a plataforma, foi então adaptado os componentes, né, sendo eles a bomba e a válvula de fluxo, que foi acoplada diretamente ao chassi da plataforma que já havia sido adquirida. Então, para isolar completamente o sistema adaptado da plataforma, da forrageira, foi então adquirido de uma empresa terceirizada um reservatório de óleo com capacidade para 18 litros de uma máquina SLC.
Bom, e com isso, né, foi então possível que fosse utilizada essa máquina com a mesma função com o reservatório da bomba para o molinete. Com a barra de corte e o sem fim da plataforma ele é acionado por um cardão universal de 21 estrias, acoplada diretamente na saída da forrageira, foi feito então um suporte para a bomba logo acima do cardan, para que com o movimento de rotação do cardan fosse acionado então essa bomba da engrenagem. Isso aí faria com que então fosse transferida a força do cardan para a bomba, e isso para as transmissões das correntes e das engrenagens. Além disso, né, foi também adaptado um reservatório ao chassi da plataforma e a válvula de controle de fluxo. Então, de maneira geral, nesse trabalho de conclusão, esses autores eles puderam concluir o seguinte: essa adaptação, né, dessa plataforma de corte à forrageira, a colhedeira forrageira, foi efetuado com sucesso. Com isso, eles conseguiram fazer essa adaptação e obter sucesso com a colheita também das culturas de inverno, né, sendo o trigo, centeio, a cevada e o triticale. Bom, obviamente, né, que existem outros no modelo, também no mercado outros modelos que não se limitam apenas aos modelos autopropelidos, né? Então nós temos aí também esse modelo aí que é a colhedora de forragem JF C120. Ela possui um rotor com 12 facas em perfil C e um sistema de transição por polia e correia. Bom, em se tratando, né, da sua utilização em sistemas integrados, com algumas diferenças, né? Como por exemplo, no meio de transmissão de potência, esse modelo aí, ele tem um implemento em que pode ser acoplado a um trator que possui uma tomada de potência. Já a transmissão da potência do trator para o implemento se dá também por um eixo cardan. Então, devido à sua capacidade de ajuste do corte, ela pode ser utilizada aí amplamente em sistemas integrados, como por exemplo, nós temos aí o ILP, né? Tendo aí também como consórcio com a cultura do milho, ou com uma espécie de forrageira de pastagem. Bom, ainda pode-se mencionar também a sua capacidade de colher o milho para silagem sem afetar a gramínea forrageira que vai estar ali em consórcio. Ou ainda, né, é possível também ajustar a altura de corte para que além de colher o milho, seja possível também realizar um corte da gramínea que favoreça aí o seu perfilhamento. Bom, e aí nós temos também, pode estar sendo ajustado aí para a colheita do milho em consórcio com feijão guandu. Uma plataforma de corte, né, do tipo total, ou a de 4 linhas, né? Justamente para que seja feito, pensando em uma melhor logística de trabalho, para que a mistura da forragem possa ser feita ainda em campo. Então, um corte mais alto, aí, algo em torno de 30 a 40 centímetros, e a manutenção das lâminas, né, bem afiadas, com o aumento da densidade de plantas do guandu, obtém-se aí menos danos, né, ao caule, facilitando aí a rebrota do guandu para o uso posterior em corte ou pastejo, quando se faz a colheita do milho para a silagem. Um modelo também bastante interessante. Bom, além disso, né, trazendo agora alguns resultados científicos, né, com os trabalhos que envolvam aí, agora opções que o produtor, principalmente o pequeno produtor, pode estar utilizando no que diz respeito a pulverizadores, né, alguns pulverizadores manuais, e nós vamos estar trazendo alguns resultados aí em relação à sua utilização, alguns protótipos e modelos adaptados. Bom, falando um pouco mais desse primeiro trabalho aqui, titulado, né, Desenvolvimento e Avaliação de um Pulverizador de Barras à Tração Humana. Esse trabalho foi desenvolvido por Barcelos e seus colaboradores. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um protótipo de pulverizador de barras à tração humana, equipado com bicos hidráulicos. Publicado aí na Pesquisa Agropecuária Tropical no ano de 2006. Bom, foi desenvolvido aí na Escola de Agronomia e Engenharia de
e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, no município de Santo Antônio, em Goiânia. Então, alguns dados, né? Eles avaliaram principalmente alguns pontos, né, foram destacados. As barras foram dotadas aí de 4,5 metros de comprimento, equipadas com 9 bicos de jato cônico, tipo D223, operando a uma pressão de 200 kPa, uma vazão unitária de 0,34 litros por minuto e uma vazão de aplicação de 145 litros por hectare. Bom, esses autores puderam observar o seguinte, né, em se tratando de densidade de gotas verificadas em terreno. Então, nesse trabalho eles aplicaram, fizeram o plano no qual foram feitas as aplicações foram os seguintes, né, um solo arado, eles tiveram aí um outro espaço cuja vegetação, né, era braquiária, a superfície, braquiária decúmens, o milho e o feijão. Bom, e aí esses autores puderam verificar o seguinte, né? Esse protótipo, ele funcionou de forma muito satisfatória, em se tratando aí, né, da uniformidade de pulverização, em função do perfil de deposição das gotas sobre o solo. Então, a gente pode observar aí pelas densidades de gotas por área. E principalmente, né, observando aí o CV, né, que é 7,3%, em avaliações, né, que se tratam de pulverizações, um coeficiente muito bem aceitável, né? Bom, além disso, os valores médios, né, obtidos para a densidade de gotas, considerando aí principalmente as diversas superfícies em que foram feitos esses testes, né, ao nível do solo na condição de ensolarado apresentou-se aí, né, como uma superfície, né, que foi estaticamente superiores aos valores obtidos nas condições de pastagem, milho, feijão e o arroz. Além disso, né, os valores verificados em área de pastagem apresentaram-se estaticamente inferior àqueles verificados nas culturas com milho e o arroz. Bom, e aí comparando a média de gotas, né, de densidades obtidas em ensolarado e nivelado com os demais valores, é possível afirmar que a redução do produto depositado sobre os alvos está correlacionada à interceptação das gotas pelas folhas das culturas. Bom, um outro fator que se atribui, né, à elevada densidade de gotas em ensolarado está correlacionado principalmente à dificuldade na manutenção de uma velocidade constante de deslocamento da máquina. Então esse fator pode ter elevado a taxa de aplicação e, consequentemente, o número de gotas depositadas nos alvos. Algumas considerações, né, que densidade de gotas abaixo de 40 gotas por centímetro quadrado não é considerado adequada, né, principalmente quando se pretende combater pragas. Da mesma forma que não se admite densidades inferiores a 40 gotas por centímetro quadrado, em condições de aplicação de fungicidas sistêmicos, não se admite também para 60 centímetros de gotas por centímetro quadrado quando se trabalha com fungicidas sistêmicos. Já na aplicação de herbicidas, né, as densidades mínimas descritas são de 40 gotas por centímetro quadrado para os de contato e 30 gotas por centímetro quadrado para os herbicidas sistêmicos. De maneira geral, esses autores concluíram que esse protótipo, né, ele atendeu a alguns pré-requisitos, principalmente aí, embora haja aí outros fatores a serem avaliados, ele também funcionou de forma satisfatória, tendo aí uma ampla possibilidade de aplicação, por exemplo, quando na sua utilização em sistemas integrados aí, principalmente para o controle de pragas e plantas daninhas, ou até mesmo na dessecação de áreas desses sistemas. Bom, era isso que tínhamos para apresentar. Muito obrigado.